Sempre com grande alegria, nós estamos aqui nessa conferência regional em São Paulo, dando sequência às 16 mensagens da Conferência Internacional na Estância Árvore da Vida e mais duas na Conferência Regional em Ribeirão Preto, mais duas mensagens em Brasília, duas em Piracicaba, completando 24 mensagens com a Conferência Regional em São Paulo, de hoje e amanhã de manhã. Completando 24 mensagens, compondo os 3 volumes do Alimento Diário deste semestre. Que, por sinal, esse Alimento Diário deve estar saindo nas próximas 1 a 2 semanas, deve estar, a gráfica deve estar entregando para nós, tá? Porque já foi para a gráfica. E com muita alegria, irmãos, que nós estamos desfrutando desse livro de Romanos, que é um livro tão rico, tão maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que a minha missão aqui não está em repetir tudo o que o irmão Esdras e com auxílio do irmão André e também do irmão Miguel Mar, os 3 têm feito um trabalho maravilhoso, dando, capítulo por capítulo, abrindo o livro de Romanos para nós. E a minha função, como disse lá na Estância, na primeira mensagem, a minha função aqui é contextualizar os irmãos com relação a esse livro, como esse livro foi escrito, quando foi, com que intenção, em que circunstâncias ele foi escrito, e também em demais fatos, sempre contextualizando os irmãos com a história, com a situação dos antecedentes da época. Assim, você e eu conseguimos entender melhor esse livro tão maravilhoso, que trata de uma maneira tão completa a respeito do Evangelho de Deus. Eu acredito que entre hoje e amanhã, hoje à noite e amanhã cedo, nós vamos ainda dar mais um passo na compreensão desse livro que é tão maravilhoso, porque todo dia, irmãos, eu não canso de repetir, vivo essa vida cristã com muita motivação. Cada dia que eu me levanto, eu vou desfrutar mais da palavra de Deus, e agora estamos desfrutando do livro de Romanos, mas eu fico mais motivado, irmãos, porque Deus, Ele tem grande esperança, grande expectativa, quando nos chamou. Mesmo que um homem tenha sido tão falho, com tantas derrotas, o homem insiste em viver na sua maldade, e a violência em pouco tempo se instala em toda a terra. E mesmo depois que Deus chamou o seu povo, ainda nós vemos fracasso após fracasso. Mesmo a nossa própria história também é marcada com muitos fracassos. Mas, irmãos, Deus não desiste de nós. E eu creio, irmãos, que Deus está revelando esse livro para nós, é porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Ele é capaz de mudar a nossa pessoa. Você acredita nisso? É por isso que nós estamos aqui, né? E eu tenho visto o Senhor trabalhar em nós de uma maneira maravilhosa. Eu ainda tenho que essa noite fazer uma ponte, uma ligação com o que nós falamos em Brasília. Em Brasília, nós terminamos a conferência ainda relatando a história de Abraão. Essa noite, eu queria fazer um desafio a vocês, a cada um de vocês. Você seria capaz de hoje à noite ainda, ou já esboçando na sua cabeça, pegar um papel em branco e uma caneta e escrever do seu coração, do que vem na sua mente,
o quanto você conhece desse Deus? Você é capaz de descrever? Põe no papel. Que Deus você tem? Abraão, ele não tinha uma Bíblia na mão. Abraão não tinha tantos livros, não tinha alimento diário, infelizmente ele não tinha alimento diário. Ele não tinha jornal Árvore da Vida. Ele não tinha a própria Bíblia, já disse. Ele não tinha tantas pessoas que poderiam contar histórias, testemunhos sobre as suas experiências com Deus. Abraão não tinha. Mas como Abraão conheceu ao seu Deus? É pela experiência. É pelo que Deus fala e pela sua própria experiência. Irmãos, nós temos duas fontes de conhecer subjetivamente a nosso Deus. Uma fonte vem pela palavra que Ele fala conosco pessoalmente. Por isso é importante, numa reunião como essa, você não ouvir a mensagem de uma forma objetiva, como se não fosse para você. Você precisa, nas entrelinhas, ouvir a voz do Senhor falando com você especificamente, pessoalmente. Aí aumenta seu conhecimento com relação a Deus. E a segunda fonte do conhecimento subjetivo é nas suas experiências. Nas suas experiências você passa a conhecer mais que Deus você tem. Que Deus Abraão tinha? Deus que Adão conheceu era um Deus que ordenou, depois de ter criado a ele e a Eva, de se multiplicar, de encher a terra, de serem fecundos, se multiplicarem, encherem a terra para dominar essa terra. E depois Deus deu uma ordem de toda a árvore do jardim poderão comer livremente, somente de uma árvore não se pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, em outras palavras, Deus queria que eles comessem da árvore da vida. E também Deus disse para Adão guardar o jardim, certo? Guardar o jardim. E Adão falhou. Depois que falhou, ele viu que não é uma coisa pequena desobedecer a palavra de Deus. Ele recebeu um castigo, que é ser expulso do jardim do Éden, e ser lhe cortado o caminho para a árvore da vida, e com o suor do seu rosto obterias o pão de cada dia, e de que essa terra será amaldiçoada por causa do homem, e a mulher daria à luz com muita dificuldade, com dores de parto. Então, o que Adão conhecia de Deus é sobre o que Deus falou e com relação às suas experiências com Deus. Vocês estão me entendendo? Que cada um conhece a Deus de uma maneira subjetiva, é de acordo com o que Deus fala com ele e de acordo com as suas experiências que tem com Deus, sejam de vitórias ou de fracassos. E em seguida, Caim matou Abel. E Caim foi o primeiro homicida desde que Deus criou o homem. E Caim foi expulso da presença de Deus. Então, para Deus, isso já mostra que Deus nós temos. É um Deus que se aborrece, né, quando um homem mata o seu semelhante. É assim que o homem vai passar conhecendo mais a Deus. Vocês estão percebendo? Eu estou tentando levar na história para vocês perceberem como se conhece a Deus. E quando chega em Gênesis 6, a maldade do homem era contínua. Era continuamente mal o desígnio do seu coração.
e a violência havia enchido toda a terra. E Deus, então, se aborreceu da humanidade e exterminou a humanidade com o dilúvio, preservando apenas a família de Noé. Assim o homem passa a conhecer a Deus, de que Deus se aborrece do mal, Deus se aborrece da maldade e da violência, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. É assim, irmãos, que nós passamos a conhecer Deus. Depois do dilúvio, essa família que sobreviveu, começou uma nova história da humanidade, deveria então ter aprendido a lição de também se aborrecer do mal, se aborrecer da violência, como Deus se aborrece, e temer a Deus e viver uma vida piedosa aqui na terra. Não é assim? Todavia, nós mostramos que pouco mais de 300 anos, quando Abraão foi chamado, não havia na terra, pelo menos pelo registro da Bíblia, não havia na terra segundo homem que buscasse a Deus verdadeiro. Todos os homens caíram na idolatria, adorando a outros deuses, construindo templos chamados de zigurates, para no seu platô superior oferecer sacrifícios a outros deuses e adoração a outros deuses, e nada de levantar altar ao nosso Senhor. Abraão, aleluia, foi chamado pelo Deus da glória. Em Atos capítulo 7, o Deus da glória chama Abraão. Que Deus Abraão conhecia que era ele? O que você acha? Naquele tempo, ele não tinha Bíblia, não tinha nenhum livro na mão. Que Deus era? Afinal de contas, era esse que apareceu a Abraão. Eu acredito que para Abraão, Deus era meramente para ele, o conhecimento que ele tinha de Deus era de que Deus era o único e verdadeiro Deus, ele era o Criador do universo. Nenhum desses outros deuses criou esse universo. Deus é o único Deus que criou esse universo. Acredito eu que Abraão conhecia a respeito desse Deus só até aí. Vocês concordam comigo? Aí a partir daí, ele foi tendo experiências com Deus. Deus, toda vez que Deus aparecia a ele e falava com ele, lhe dava promessas, e com isso a sua fé crescia. Ele passou a conhecer mais a Deus, a ponto dele sair de Harã e ir para a terra de Canaã. Lá em Canaã, em Siquém, Deus prometeu dar aquela terra para ele, a sua descendência. E o que aconteceu? Abraão imediatamente reagiu à palavra de Deus. Irmãos, eu e você precisamos reagir imediatamente à palavra de Deus. Não fica aí demorando para reagir, de braços cruzados, esperando, ouvindo, a mensagem boa foi boa. Não, vamos reagir. O que ele fez? O que Abraão fez em Siquém? Fez um altar, irmãos, fez um altar. Altar significa um lugar de adoração a Deus. Enquanto que todos os outros adoravam a deuses, outros deuses, a ídolos, Abraão era o primeiro homem naquela geração que estava adorando ao verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus, isso é muito significativo. E de Siquém ele foi para um monte entre Betel e Ai. E ali, o que ele fez? Levantou um altar novamente. E nesse altar, não só levantou o altar, ele invocou o nome do Senhor. Enquanto que naquele tempo todos os homens exaltavam o nome do homem, dizendo que eles não precisam mais de Deus para viver, o homem era suficiente, vivendo para si, vivendo para a sua própria vontade, o seu próprio interesse, né? Mas aqui estava um homem que dependia de Deus para viver. Esse homem era Abraão, que invocava o nome do Senhor.
Você hoje vive que vida? Uma vida de que você não precisa de Deus? Você é independente de Deus? Você desafia Deus? Você não precisa de Deus? Ou você diz: ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu estou aqui para adorar o verdadeiro Deus. Estou aqui para servir ao verdadeiro Deus. Irmãos, assim foi Abraão, a experiência dele maravilhosa. Ele foi conhecendo mais esse Deus. Só que em seguida, Deus manda também provação. Sabia disso? De um lado, Deus te dá experiências maravilhosas. Deus cada dia que passa, Deus te faz conhecer mais a sua vida, a sua pessoa. Mas também Ele manda provações. A própria palavra provação, que quer dizer provação? São provas. Provas. Quem aqui já estudou e já fez provas na vida? Hein? Eu acho que todos, não é isso? Todos nós. Ó, isso aqui está falhando aqui, ó. Não sei se trocar a bateria, o que está vendo? Ó Senhor Jesus. Todos nós já fizemos prova. E as provas são para quê? Detesto provas. Odeio testes. Eu não quero ser provado. Ué, se você não quer ser provado, você também jamais será aprovado. Você detesta sofrimentos? Detesta tribulações? As tribulações, irmãos, são provas, são testes, né? No meu tempo era assim, professor, no meio do nada, assim, ó, hoje uma sabatina surpresa. Todo mundo guarda material, tal, tudo debaixo da carteira, tal. E ele distribui uma folha. Agora, ninguém olhando para o lado, faz a sua prova. Aí todo mundo faz o seu teste. Irmãos, você detesta testes? Veio a prova para Abraão. Vamos ver quanto Abraão vai tirar. 10, 9, 8, 6, 5 ou 3 ou 2. Quanto Abraão vai tirar? Veio a fome na terra, Abraão logo desceu para o Egito. Não tenho tempo para contar essa história. Vocês sabem que do Egito, apesar de ter sido reprovado nesse aspecto, Deus ainda o abençoou, porque Deus tem um propósito na vida dele. Ele voltou riquíssimo, cheio de escravos, de escravas, ovelhas, cabritos, gado, né? E graças a Deus, Deus lhe fez prosperar, mas também prosperou o seu sobrinho, que ele carregava a todo tempo do seu lado. Senhor, V de Brasil ou B de Baca? Porque eles fazem uma confusão B com V, né? Então, irmãos, me disseram que é Yashav, som de V, Yashav, e CH é som de 2 R's, não sei se é verdade, tá? Yahad. Então, Yashav, Yahad. Então, eles não conseguiram conviver juntos. Mas, irmão, nós que temos uma só obra, nós conseguimos conviver muito bem juntos. Aleluia! Eu com Esdras não temos obras diferentes. Com André não temos obras diferentes. Com a mim não temos obras diferentes. Nós conseguimos conviver muito bem, não é isso? Muito bem, dormimos um sono de um justo, não é isso? Do justo? Muito bem, irmãos, graças a Deus, nós estamos em Salmo 133. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos Yashav e Yahad, né? Os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bom, depois dessa separação triste, né, o destino de Ló foi muito, né, lamentável. Não vou comentar aqui, não tenho tempo. E vou pular um pouco a história de Abraão. Abraão, então, chegou um momento que Deus, toda vez que aparecia a ele,
lhe dava promessas a ele e a sua descendência, a ele e a sua descendência. É bênção daqui, é bênção dali, será a sua descendência tão numerosa como as areias que estão no mar, assim como as estrelas que estão no céu. Aí Abraão um dia, Deus, eu vou te lembrar, você me fez tanta promessa para mim, para minha descendência, eu não sei se você sabe que você não me deu um filho, não. Eu preciso te dar um lembrete, não me deu um filho. Será que é Eliezer, o Damasceno que está na minha casa? Aí o Senhor falou, não, tem que ser gerado de ti, será seu filho, seu descendente. Só que Deus não foi claro, né? Tinha que falar, será gerado de ti e da Sara. Mas para Deus, na cabeça de Deus, é Sara, claramente é Sara, não é isso? É a esposa de Abraão. Mas Sara era estéril, não se conseguia dar luz a um filho para Abraão. Mas irmãos, é aí, irmãos, que entra nosso Deus. Não é um Deus como nós. Ele chama existência as coisas que não existem. Ele é capaz de vivificar os mortos. Mas a mulher dele, né, se sentiu muito pressionada. Você sabe que nessa hora a pressão toda recaiu sobre a Sara. Quando Deus falou que tem que ser gerado de ti, em vez de recair sobre Abraão, a pressão não, recaiu sobre a Sara. Porque a Sara era a única culpada, que era estéril, não podia dar filhos, não é isso? Podia ter filhos. Então quando a pressão veio a ela, ela deu um jeito, aliviou a pressão. Ó, Agar, tem aqui uma serva, Agar, né, coabita com ela e tem um filho que é gerado de ti. E a gerou Ismael. Irmão, de um lado, muita coisa que não deveria ter sido gerado de Abraão, assim como Ló, que Deus tinha falado para ele deixar sua parentela, ele não deixou. E assim como Ismael, que não era para ter sido gerado, Deus gerou. E assim como também Ló, mais tarde, a sua descendência são os moabitas e os amonitas. Irmãos, mesmo com todas essas ramificações, né, numa situação errada, Deus abençoa por causa de Abraão, sabia? Deus abençoa a todos eles, porque nós aqui na região de São Paulo, nós estamos lendo o Deus presente que se oculta. Quem aqui já leu a história da Ruth? Quem gostou? Realmente gostaram? Maravilhosa história, não é isso? E você sabia que a Ruth era uma moabita? Você sabia? Era da descendência de Ló, amaldiçoada. Mas Deus ainda assim protege a Moabe, sabia disso? Quando o povo de Israel estava para atravessar a terra de Moabe, Deus disse, não perturbe, porque eu dei essa terra para eles de herança. Quer dizer, Deus se preocupa. E Deus fez, através da Ruth, resgatou a vergonha de Ló. É ou não é? Resgatou ou não resgatou? Onde Ló errou, a Ruth consertou. Quando Ló falou, quando Abraão falou para Ló, aqui não dá para a gente se conviver mais, em vez de Ló falar, não, eu não tenho o meu rebanho, o teu rebanho é meu, o meu rebanho é teu, eu não tenho o meu, né? A Ruth finalmente falou para Noemi, Noemi, não me manda ir para a minha terra, porque onde você for, eu vou. Onde repousares tu, repousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. A Ruth moabita resgatou a vergonha de Ló e gerou Moabe. Vocês estão vendo? Deus não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus. Ismael foi gerado, Deus apareceu na vida de Abraão, pelo menos pelo registro da Bíblia, 13 anos. E aos 99 anos de idade, Deus aparece a Abraão. O que ele disse? Quem se lembra? Gênesis 17. Hein? Apareceu
o Senhor como o quê? Como o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, da nossa tradução em hebraico é El Shaddai. El é Deus, ou Deus poderoso. Shaddai é todo suficiente. Nosso Deus é um Deus poderoso, mas Ele é todo suficiente. Ele não precisa da ajuda do homem. É impossível Sara ter um filho, mas para Deus não há impossível. Deus é o El Shaddai. Deus tudo pode. Deus pode prover. Deus é o provedor. Na sua casa, quem é o provedor? Não, estou falando entre marido e mulher. Quem é o provedor? Tem caso que é marido, tem caso que é mulher. Ou tem caso que são os dois, né? Mas, irmãos, Deus está querendo dizer para Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, sou El Shaddai. Eu sou teu marido provedor. Anda na minha presença e ser perfeito. Tudo que você precisar, fala com teu marido. Ele é um provedor. Tem alguma coisa que está te faltando na vida? É um filho? É um casamento? É um bom emprego? Fale com o teu marido. Ele é o provedor. O que parecia impossível, Deus é o El Shaddai. Deus pode prover. Sabe por que eu digo que El Shaddai tem tudo a ver com prover? Porque quando Abraão levava Isaque para oferecer o próprio Isaque como sacrifício, o menino Isaque, nem sei quantos anos tinha, ele perguntava para o pai: pai, aqui está a lenha, mas onde está o animal para ser sacrificado? E o que Abraão respondia? Deus proverá, filho, Deus proverá, meu filho. Irmãos, ele agora aprendeu que o El Shaddai é o Deus proverá. Deus proverá tudo que você precisa, principalmente para fazer a vontade dEle. Não é para você se enriquecer, não. É para fazer a vontade dEle. Amém? Então Abraão conheceu a Deus como Romanos 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se eu falar para Abraão: Abraão, essa noite pega um papel e uma caneta, escreva que Deus você tem, ele vai pôr assim: o meu Deus é um Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. Essa noite, o que você vai colocar no papel? Que Deus você tem. Vamos pegar a caneta hoje e escrever? Que Deus nós temos? Durante todo esse tempo da vida cristã, você não teve experiências, não? Esse Deus não foi maravilhoso na sua vida? Não mudou a sua vida? Não transformou você? Você que estava no caminho para a perdição, e hoje você está no caminho para a vida, cheio de esperanças, motivado, ou não? Então escreva essa noite. Amém? Mas Êxodo 6 registra. Senhor Jesus. Estou apenas no comecinho, tá? Êxodo 6 registra, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Deus apareceu a Moisés e disse:
Eu sou o Senhor. Mas o que é essa palavra Senhor aqui? Em hebraico. Sabe por que na sua Bíblia isso é escrito esse Senhor tudo com letras maiúsculas? É porque esse Senhor não é um Senhor Antônio, não é Senhor, não. Esse Senhor aqui é o nome de Deus. E que algumas versões traduzem como Jeová. Eu não sei de onde vem esse som, porque não tem nada a ver. Esse som, esse Senhor aqui, ó, esse Senhor, ele vem de quatro alfabetos hebraicos, transliterados para nosso alfabeto, é Y, H, W, H. São 4 consoantes. Sabe o que é consoante? O que não é vogal. Certo? E consoante sem vogal não dá para pronunciar. Já pensou? Meu nome é Pedro, mas se eu tirar o E, vogal E, e O, fica aqui o quê? Fica PDR. Não dá para ler. Se tirar vogal, não dá para ler. Mas o nome de Deus, irmão, só tem vogal, só tem consoantes. Y, é isso, né? Y, H, W, H, que em alfabeto hebraico seria Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 alfabetos hebraicos. Ué, por que Deus, ele fala, eu sou o Senhor, mas é um nome tão difícil, só tem consoante, não dá para ler. E terminando o versículo aqui, versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O que é Deus Todo-Poderoso aqui? É o Shaddai, é o mesmo de Gênesis 17, sabia? Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, o YHWH, não lhes fui conhecido. Você sabia disso? Está na sua Bíblia. Abraão, Isaque e Jacó não conheceram esse Deus como Yahvé ou Javé, mas na verdade ninguém sabe qual a pronúncia certa, porque até os judeus, eles veneram tanto esse nome, que se pronunciar esse nome tomar vão, né, o nome de Deus, então tem séculos e séculos que eles não pronunciam esse nome. Por isso até perderam a pronúncia que os primeiros do povo, os primeiros patriarcas, o primeiro do povo de Israel pronunciavam. Ninguém mais sabe como se pronuncia. Então é YHWH ou Yod, Rei, Vav, Rei, tá? Então são 4 consoantes. E não lhes fui conhecido. Se você falar El Shaddai, é fácil, né? Abraão então põe, eu conheci o meu Deus como Deus provedor, El Shaddai, ele me proveu tudo que eu precisei na vida, ele proveu. Mas e o Javé ou YHWH, por que Deus se deu esse nome de YHWH, um nome tão difícil para se entender e para se explicar? Irmão, tem uma razão, não tem uma razão? Tem que ter uma razão. Você sabia que todo alfabeto hebraico corresponde a um número? Por exemplo, a letra A é o número 1, letra B é o número 2, letra C é o número 3. Estou usando o nosso alfabeto, tá? Então, eles não têm o algarismo romano. 1 mais 1 igual a 2. Eles escrevem assim, A mais A igual B.
Ou A mais B igual a C, quer dizer, 1 mais 2 igual a 3. Então, o número, né, e o alfabeto é igualmente usado como número e como letra. Bom, você sabia que o Y, que é Yud, vale 10. 10. E H, que é Rei, vale 5. Vav, que é W, vale 6. E Rei de novo vale 5. Então é 10, 5, 6, 5. Então até hoje ninguém sabe por que Deus ele apareceu ao homem com esse nome, né, que é difícil de se pronunciar, só com 4 consoantes, e os 4 consoantes têm esses números: 10, 5, 6, 5. Tem que ter algum significado. Tem que ter. Irmãos, você sabia que esse número 10, 5, 6, 5 está em você? Está no seu DNA? Está na sua molécula do seu DNA. E as moléculas do DNA, vocês sabem, tem uma dupla hélice, certo? Dupla hélice. Essas duplas hélices contêm as informações genéticas de seu pai e da sua mãe. E de tanto em tanto tem pontes ligadas a essas duas hélices para interligar, para trocar informações, certo? E você sabia que essa ponte, ela não está em todos os lugares igualmente. A primeira ponte, por exemplo, liga a primeira espiral. Depois de 10 informações, vem a segunda ponte. E depois vem 5 informações, vem a terceira ponte. E depois de 6 informações, vem a quarta ponte. Depois mais 5 informações, vem a quinta ponte. E depois repete novamente, mais 10 informações, 5, 6, 5. Então 10, 5, 6, 5. E assim é formada a hélice, a dupla hélice da molécula do seu DNA. E esse número é 10, 5, 6, 5. Deus assinou, ele pôs a assinatura na sua molécula. Tempo, dá para passar o vídeo? Vamos passar um vídeo explicando isso para vocês. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Esse não é o número da Mega. Não é o número da Mega. É muito melhor que o número da Mega. Bom, vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Bom, em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Então, a gente não escreveria assim, 1 mais 1 igual a 2. Se a gente estivesse falando em hebraico, a gente escreveria assim, A mais A igual a B, que é 1 mais 1 igual a 2. Ou B mais B é igual a D, que é 2 mais 2 igual a 4. Ou A mais B é igual a C, 1 mais 2 igual a 3. Seria isso. Ou seja, as letras valem números mesmo. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei,
Adivinha. Adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei. 5, Vav. 6, Rei. 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Ele deixou o nome dele lá dentro. Isso é impressionante. Agora, vamos lá. Vamos procurar um ateu para perguntar sobre o que ele acha disso. E ele vai responder o seguinte: foi um acaso. Agora, vamos pegar um matemático, um estatístico, e vamos perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter sido um acaso. Isso é fácil para o matemático calcular. E adivinha qual a resposta? É praticamente zero. 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 É impossível. Como é que pode o pessoal lá... Vamos supor que o pessoal inventou a história da Bíblia. E, de repente, eles já conheciam o DNA e colocaram o nome do Criador do Universo como o que eles tinham visto dentro do DNA. Não. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia ter um presente maior para deixar para um filho do que ter a assinatura do Criador dentro de nós, né? O DNA, com toda essa informação absurda, não é maravilhoso? Não é à toa que o nome dele é Yud, Rei, Vav, Rei. Y, H, W, H. Porque essa sequência está no seu DNA. Ele assinou, sabe, cada obra famosa de um artista não tem uma assinatura do artista, certo? Deus, não é Picasso que assinou você, não. Quem assinou você foi Deus, Deus verdadeiro. E assinou a sua obra-prima. Irmãos, isso ainda é nosso corpo físico, hein? Nosso corpo físico. Você imagina o nosso corpo da glória. Como não será glorioso, né? Irmãos, mas onde eu quero chegar essa primeira etapa da mensagem, eu quero dizer para você, você precisa conhecer Deus. Você precisa ter o pleno conhecimento de Deus. Nós hoje temos infinitas fontes de conhecimento objetivo, doutrinário, teórico de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos as mensagens, nós temos os livros, mas, irmãos, nós precisamos tornar esse conhecimento o nosso conhecimento subjetivo. Aí depende da sua busca. Como está a sua busca? Você tem lido o alimento diário para valer? Você tem entrado para valer nas mensagens da semana? Você tem ouvido as mensagens, tem aprofundado, né? Buscado o Senhor. Senhor, realmente me mostra, me revela. Eu quero aplicar, eu quero reagir imediatamente à tua palavra. Você é um desses ou você é daqueles que passa tudo superficialmente? Depois fala, como é que foi a mensagem? Foi maravilhosa, fala um pouquinho. Eu não sei falar de nada, né? Não vai ler você, né? Não sei falar. Não, irmãos, nós precisamos ter experiências subjetivas. Precisamos conhecer esse Deus. Hoje à noite, tenta fazer um resumo de que tipo de Deus você tem. Amém? E eu vou mostrar alguns versículos. Como é importante nós termos um pleno conhecimento. Quando eu falo de pleno conhecimento, irmãos, é um conhecimento real, subjetivo, não é conhecimento da cabeça mental, né? Doutrinário, mas é conhecer realmente esse Deus. Por exemplo, Efésios 1:17, todos sabem, né?
isso é o que está no coração de Deus. Irmãos, se nós queremos avançar, não podemos, irmãos, ficar mais tempo dando volta no deserto. Se nós queremos avançar, precisamos avançar no conhecimento de Deus. Tá? 1,17. Como diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pleno conhecimento dEle. Esse pleno conhecimento, irmãos, é conhecimento real, conhecimento subjetivo, pessoal. Você conhece ao Senhor, né? E capítulo 4, versículo 13, como diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, esse pleno conhecimento é muito importante. Ou você acha que nós podemos ficar aqui empurrando com a barriga essa tarefa que Deus nos entregou aqui na terra, irmãos, e vamos ver o que vai dar, no que vai dar? Não, não podemos viver assim. Nós precisamos, irmão, buscar cada vez mais conhecer o Senhor mais. Ainda mais hoje não temos desculpas. Nós temos a Bíblia na mão. Nós temos irmãos que estão nos trazendo palavra profética, trazendo revelação para você compreender melhor, você ter pleno conhecimento melhor. Tem um alimento diário, tem os livros, tem o jornal da vida, tem as reuniões, as conferências. Irmão, nós temos tudo isso. Vamos conhecer o Senhor melhor? Subjetivamente. Amadurecer mesmo, crescer mesmo. Não fica marcando passo aqui não, vamos crescer. O que mais? Não, tem bastante. Filipenses, vou fazer questão de gastar um pouco de tempo. Filipenses 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Irmãos, até o amor precisa ter pleno conhecimento, senão você vai amar cegamente, não é? Sem discernimento, sem percepção. Precisamos ter pleno conhecimento. Colossenses 1, 9 e 10 é maravilhoso. Esses dois versículos são maravilhosos. Colossenses 1, 9 e 10. Dá uma olhada. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Perdão, estava vendo que estava alguma coisa estranha. 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, e a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos conhecer nosso Deus melhor? Não só conhecê-lo superficialmente. Ainda capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não é? Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 1 Timóteo 2, 4. O qual Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tito 1:1. Tito é logo depois de 1 e 2 Timóteo. 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade.
2 Pedro 1, 2. Ó Senhor Jesus. Precisam levar isso a sério. 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pleno conhecimento nos torna não inativo, nos torna ativos, nos torna frutíferos. Ó Senhor Jesus. Bom, agora vamos lá para Romanos 5. Vamos entrar no assunto propriamente dito. Romanos 5. Espero que os irmãos tenham entendido essa primeira parte, o meu encargo de nós deixarmos de ser crianças. Podemos, irmãos, crescer cada vez mais, ser mais maduros, mais crescidos, agir com mais moderação na igreja, com mais maturidade, maior responsabilidade, não é? Maior empenho, não é? Para que o Senhor possa avançar no nosso meio. E para isso eu preciso conhecer que Deus Ele é. Ele é um Deus de justiça, Ele é justo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus santo, porque além dele não há outro. Ele é o Deus da glória. Quando Ele aparece é glória. E eu amo a Ele. Eu quero ser como Ele. E Ele quer me levar a ser como Ele. Por isso eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecê-lo mais do que eu já conheço. Antes de vir aqui, lá embaixo nós oramos hoje. E o Ezra estava nos falando sobre precisamos realmente levar mais a sério isso tudo que o Senhor está revelando para nós. Precisamos aprender a nos arrepender. Não só arrepender-nos dos nossos maus comportamentos, não só arrepender-nos dos nossos pecados, dos erros que cometemos, mas precisamos nos arrepender, irmãos, de a nossa pessoa ainda ser tão infantil. Precisamos nos arrepender também, irmãos, de vivermos ainda de uma forma tão natural, ainda viver de uma maneira tão em Adão, no velho homem, fazendo bobagens, fazendo as coisas que para nós parece que importa. Na verdade não importa nada, é tudo vaidade de vaidade. Nos arrepender, irmãos, para que o Senhor possa transformar a nossa pessoa, possa nos amadurecer. Arrepender-nos, irmãos, de viver todo dia a mesma coisa, parece não ter crescimento. Estamos dando voltas, parece que estamos tendo a mesma experiência, não estamos avançando. Precisamos nos arrepender disso. Arrepender, sabe, de viver ainda tanto em nós mesmos, arrependendo de não viver no Espírito, precisamos viver mais no Espírito, arrepender de conhecer o Senhor mais profundamente, não é, irmãos? Vamos sair da superficialidade, vamos conhecer o Senhor. Você vai ser como Abraão dizer: eu conheço o Senhor como Deus que vivifica os mortos, eu conheço o Senhor como Deus que chama à existência as coisas que não existem. Eu conheço o Senhor como Deus proverá. Eu conheço o Senhor que o Senhor fez gerar um filho para mim quando não podia gerar. Eu conheço o Senhor que tendo oferecido meu filho, Ele trouxe de volta para mim. Irmão, você tem essas experiências, precisam conhecer mais o Senhor. Agora, capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, irmãos, é uma grande virada. Aleluia. É uma grande virada, porque até o capítulo 4 tem nos mostrado que Deus, pela misericórdia de Deus, quando nós não tínhamos mais, irmãos, mais opções, alternativas para salvar-se a si mesmo, estávamos todos condenados à morte eterna,
seremos todos julgados na ira de Deus. E Deus mandou seu Filho, que morreu por nós na cruz. E a sua morte na cruz, Deus realizou a redenção por nossa causa. Nada tivemos que fazer. Essa é a justiça de Deus. Toda vez que a Bíblia aparece essa palavra, justiça de Deus, irmãos, é uma coisa tão favorável a você e a mim. Você tem que louvar o Senhor. A justiça de Deus, irmãos, é favorável ao homem. O que é a justiça de Deus aqui? A justiça de Deus é que Deus fez seu Filho morrer por mim. Lá na cruz, com seu sangue derramado, realizou a redenção por mim. E o seu sangue com seu sangue se fez a propiciação pelos meus pecados. Deus expiou meus pecados. Deus apaziguou a minha ofensa contra Ele. Não é? Eu nada tive que fazer. Irmãos, isso tudo é justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, foi totalmente gratuita para nós recebermos. Foi meramente pela fé. Quando nós cremos, Deus exerceu essa justiça sobre nós. E hoje, irmão, nós estamos sobre a justiça de Deus. Mesmo tendo sido pecadores, mesmo tendo sido os que ofenderam a Deus, os inimigos de Deus, os perseguidores de Deus. Mas, irmãos, hoje nós somos o que? Redimidos por Deus. Pela justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos trazidos de volta para Deus. Não só trazidos de volta, hoje nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Irmão, o que mais você quer? Você estava do outro lado da mesa. Deus se trouxe para a mesa. Hoje você nada merecia antes, mas hoje você está desfrutando da justiça de Deus. Você tem paz com Deus. Você está reconciliado com Deus. Nada mais lhe falta. Você está numa posição correta, maravilhosa. É ou não é? Capítulo 1 até capítulo 4 foi feito esse trabalho para você. Agora de capítulo 5 para frente, nós vamos dar uma virada. Que virada? Que virada? Até agora, Deus cuidou dos seus pecados. Deus cuidou das suas ofensas. Agora que você está quites com Deus, você está zerado, você está reconciliado com Deus, você tem paz com Deus. O que é para fazer agora? Ficar parado, desfrutar aqui, desfrutar na rede, um copo de limonada, vamos esperar, ter um paz com Deus? Não, a salvação de Deus é completa. Agora é que começa o trabalho mais difícil. Deus quer mudar a sua pessoa. Deus limpou os seus pecados. Deus limpou o seu passivo, pagou pelo seu passivo. Hoje você está quites com Deus. Hoje Deus está zerado. Você tem paz com Deus, você foi reconciliado. Você está como aquele dia que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado diante da árvore da vida. O que Adão tinha que fazer? É comer da árvore da vida. Você agora, Deus quer trabalhar em você. Por isso Ele muda de pecados para pecado. Pecado é a natureza pecaminosa. Então, capítulo 5 dá essa virada. Mas eu não estou aqui, vou repetir, não estou aqui para repetir tudo que o Esdras já falou muito bem. Esdras é um dos poucos que eu conhece tão bem a Bíblia, e eu não preciso repetir tudo que ele falou. Mas, irmão, eu quero mostrar para você o seguinte, porque a minha preocupação aqui é mostrar a contextualização histórica. O povo, até então,
Toda a civilização, antes do dilúvio, já disse no começo da mensagem, fracassou por inteiro. Houve aquela mistura de raças, dos anjos caídos com as filhas dos homens, aquela mistura, violência na terra, maldade extrema do homem. Deus exterminou a terra com dilúvio. E pós-dilúvio, de novo, Deus então respirou aliviado, pôde ter uma nova esperança, novo começo, mas surge um personagem comandado por Satanás, Nimrod, e leva a humanidade a desafiar Deus, a não precisa mais viver debaixo do temor de Deus, não precisa mais viver com medo de Deus castigar, e o homem se voltou contra Deus e viveu para si mesmo, exaltando o seu nome, exaltando a si mesmo, e indo para outros deuses. Isso estão 300 e poucos anos, menos de 400 anos, isso já no tempo de Abraão, as coisas já haviam virado. Mas Deus chama Abraão. De Abraão veio novamente, reacendeu a esperança de Deus. Em Abraão, Deus então conseguiu o quê? Um povo. Aleluia. Que Deus mais queria, irmãos, e aqui na terra, ter um povo que seja seu. Um povo que adore a Ele, um povo que o exalte, um povo que o adore, que o sirva. Porque todos os outros homens não querem mais saber de Deus, mas graças a Deus tem um povo aqui na terra que era exclusivamente o povo de Deus, não é? Só que ficou 400 anos no Egito. Deus usou Moisés para tirar do Egito, com a mão poderosa tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho com sinais, prodígios maravilhosos, não vou repetir, no deserto, tal, tantas experiências. O homem é ruim mesmo. 40 anos de murmurações, 40 anos de reclamações, 40 anos de rebeldia, 40 anos de incredulidade a despeito do que Deus fez por eles. Parece que o homem não tem jeito, irmãos, o homem não tem jeito. Deus escolheu a nova geração para entrar na terra de Canaã. Finalmente Moisés morreu, liderado por Josué, o povo tomou posse da boa terra. Mas logo com a morte de Josué, não preparou quem pudesse cuidar do povo, veio o tempo dos juízes, um tempo de novo de dificuldades. Chegou Samuel, no tempo de Samuel, o povo pediu um rei. O Senhor já tinha avisado, vocês querem um rei mesmo? Ó, vai aumentar a vossa despesa, hein? Imposto vai aumentar. Estou falando de nós, tá? Nosso caso aqui. Vocês querem um governo? A governo vai aumentar imposto, né? Vossos filhos vão servir a ele, né? E não sei o que, tal. Então é a mesma coisa, Então veio Saul. Logo depois Saul já achava que podia fazer as contas por conta própria. O Senhor falou: obedecer é melhor do que sacrificar. Ele preservou Amaleque, o rei dos amalequitas, o rei Agag. E por sinal, esse livro que nós estamos lendo, a segunda parte é Esther. Eu posso contar de novo essa história, não? Você sabia que naquele tempo de Esther, quase que o povo de Israel foi exterminado pelo rei por causa de uma pessoa. Quem? Amã. E quem era Amã? Quem era Amã? Ah, não sabe. Agagita. Lembra daquele rei Agag que Saul não matou? Não lembra, não? Lembra? O Saul, ele guardou, ele preservou o melhor do gado, lembra? O melhor do gado, e preservou a vida de Agag. E esse mesmo Agag que ele preservou quase matou o povo.
Agagita, Amã. E Deus usou uma mulher, Esther. Vocês, irmãs, são importantes. Nessa hora, enquanto não tem nenhum homem que seja capaz de fazer alguma coisa, veio o poder na mão de uma mulher. E essa mulher salvou o povo. E Amã Agagita foi pendurado, né, numa forca. É ou não é? O que Saul não fez, a Esther fez. Ó, Senhor, uma mulher fez. Vocês, irmãs, precisam fazer essas coisas, viu? Aí o povo, só que, irmãos, mesmo o povo de Deus, tão abençoado, com 10 mandamentos, com as leis que Deus deu, e os reis que Deus deu, o rei Davi, o Senhor deu para eles, o rei maravilhoso que amava o Senhor, era um homem segundo o coração do Senhor, mas no tempo de paz, era para ele sair à guerra, não saiu, pronto. Já olhou para uma mulher, se adulterou com ela e toda aquela história. Irmãos, Deus teve ainda misericórdia do filho gerado, Salomão. Deus fez com que Salomão edificasse o templo. Só que daí para frente, irmãos, no tempo de Roboão já dividiu o reino em dois. O reino de Israel, mais tarde, foi levado em cativeiro pelos assírios. E mais tarde ainda, o reino de Judá, os reis foram fazendo coisa que não eram bom diante do Senhor. O Senhor os permitiu que fossem levados em cativeiro babilônico. E assim acabou essa nação que Deus levantou com tanto suor, tanto coração. E só foi refundar agora em 1948. Ei, não é? 48, a fundação do Estado de Israel. Por que eu estou contando tudo isso? É que quando chega aqui em Romanos 5, uma boa nova que Paulo está querendo dizer, agora é uma virada. Deus não só quer resolver o problema dos seus pecados, da sua situação posicional. Você não tinha posição de desfrutar nada de Deus, mas hoje você tem, graças à morte de Cristo. E agora Deus quer cuidar de você, da sua pessoa. Ele quer mudar a sua pessoa. Ele quer transformar você. Ele quer conformar você. Ele quer glorificar você. Oh, aleluia! Mas fica essa dúvida de novo. Será que vai conseguir? Porque esse homem é tão ruim, tão ruim. Irmãos, fala a verdade, nós somos complicados, não somos? Olhando para a nossa história, irmãos, um homem é tão complicado. E chega uma hora dessa, Paulo, será que é possível? Porque eles estavam recebendo essa palavra, irmãos, pela primeira vez. Não é como nós. Nós hoje, pelo menos, temos visto alguns homens que o Senhor fez esse trabalho. No nosso meio, pelo menos, irmão, nós temos como referência o irmão Dong. Temos como referência o irmão Lee. Temos como referência como o irmão Ni, como outros irmãos que nós conhecemos, irmãos, que o Senhor amadureceu de fato, mudou a pessoa deles. Nós temos referência, mas aqui nesse tempo, irmãos, eles tinham poucas referências. Será que é possível? Acho que eles mesmo estavam acreditando. Será que Deus vai conseguir mudar a mim? Acho que a mulher dele olha para o marido e fala, mas não vai mudar não. Não vai conseguir mudar não. E o marido olha para a mulher também, ó, não vai não. Não tem que amargar pelo resto da minha vida. Por isso que essa mensagem tem por título muito mais. Muito mais. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz questão de falar tudo isso, agora leio, vocês vão entender.
Vou só ler, vocês vão entender o que eu estou falando. Né? Agora nós temos paz com Deus. Cristo fez tudo por nós, Deus fez tudo por nós. Na primeira fase, na justificação, na reconciliação, na propiciação, na expiação. Irmão, Deus fez tudo por nós, aleluia. Posicionalmente estamos corretos. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, é por intermédio de Jesus Cristo que nós todos obtivemos igualmente, aqui igualmente, tanto judeus como gregos, irmãos. Tanto os que seguiam a linha da circuncisão como a da incircuncisão, irmão, todos precisam ter acesso a essa graça por meio de Cristo Jesus, não tem jeito. Se eles rejeitarem Cristo Jesus, não tem acesso. Se nós gentios também rejeitamos Jesus Cristo, não tem caminho para a graça. Aleluia, irmãos, pela fé nós temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Você está firme na graça? É tudo de graça. Você e eu não tivemos que fazer nada. Quando a justiça de Deus, quando a justiça não teve como nos alcançar, Deus então usou a graça. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Porque a justiça é fria, a justiça é imparcial. Na justiça não há acepção de pessoas. Todo aquele que pecou, está fora. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Então o homem não tem mais solução. Mas aí veio a graça. A graça é o quê? Sendo nós ainda pecadores, Deus nos deu essa graça. Deus nos deu o seu Filho, Ele morreu por nós. A vida cristã toda é vivida pela graça, porque aqui diz, na qual estamos firmes. Irmãos, não deixe, não saia dessa graça nunca, porque às vezes, depois de viver um tempo da vida cristã, nós achamos que nós já somos capazes, nós somos bons, já sabemos como administrar uma igreja, já sabemos como fazer uma reunião, já fazemos como as coisas fazerem funcionar direitinho, bonitinho, já aprendemos. Irmãos, não saia da graça. Se sair da graça, vira desgraça. É ou não é? Nunca pense que você é alguma coisa. Sem o Senhor não somos nada. Porque a graça é o próprio Senhor Jesus, dado por Deus como nosso presente para nosso desfrute. Nós vamos viver a vida inteira nessa graça. Não vai ter nenhum momento que vai dizer, não, eu não preciso mais da graça, porque eu já tenho tanta capacidade, tanta experiência, que eu não preciso mais da graça. É nesse momento eu vou cair. Vamos continuar firme na graça? Essa é a vida cristã. Continuando, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, Senhor Jesus. Paulo é entusiasta. Nesse momento em que muitos estão incrédulos. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai mudar a nossa pessoa? Os maridos olhando para a esposa olhando para o marido. Não vai mudar não. Vai mudar, não vai mudar? Nós temos que aprender como Paulo. Precisamos nos gloriar. Sabe o que é nos gloriar? Sabe o que é nos gloriar? É nos orgulhar, nos gabar. Nós precisamos ter orgulho disso. Que a salvação de Deus, irmãos, não é só a justificação. Tem a santificação e tem a glorificação. Deus quer nos dar a esperança da glória. Não fique contente só com a justificação. Deus quer mudar a sua pessoa a fim de tornar você a glória de Deus. Quem acredita que Deus pode fazer em você?
Quem pode dizer para si mesmo: eu creio que Deus pode me tornar a sua glória? Irmão, temos que ser ousado como Paulo, não ficar na incredulidade. Os 12 espias entraram na boa terra de Canaã, falaram que a terra é muitíssimo boa, mas os homens são gigantes, as dificuldades são muitas, é impossível conquistar aquela terra, vamos ser como gafanhotos, vamos ser pisados por eles. Não dá, não dá, não dá. Não dá para Deus mudar a nossa pessoa, não dá para Deus transformar, não dá. Não dá para a gente ser a glória de Deus, isso é utopia. Não, Paulo fala: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por isso, irmãos, saia dessa noite cheio de convicção. Ainda que você ainda precise de muita mudança, muita transformação, mas você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu tenho orgulho da glória de Deus. Eu tenho orgulho da esperança da glória de Deus. Eu não sou uma pessoa sem esperança. Eu sou uma pessoa com esperança. Você pode voltar a falar para a tua mulher hoje à noite. Você vai falar: mulher, você me conhece, mas eu tenho que me gabar da esperança da glória de Deus. Deus vai me transformar. Deus vai me glorificar. Vai ou não vai? Se você é desses, como Paulo, que tem esperança da glória de Deus, que se gloria na esperança da glória de Deus, então você primeiro precisa gloriar de outra coisa. Está no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora pegou, né? Agora pegou. Espera aí. Quem quer seguir daqui para frente, na esperança da glória de Deus, precisa saber que para alcançar a glória, eu preciso primeiro começar aprendendo nas tribulações. E não murmure pelas tribulações, mas gloriar-se nas tribulações, porque as tribulações vão te levar à glória. A partir de hoje, nós vamos mudar a nossa perspectiva com relação à tribulação. A tribulação é para chegar à glória. A tribulação não é problema, não é dificuldade, não é um entrave. A tribulação vai nos ajudar a chegar à glória. Porque aqui fala as próprias tribulações. Próprias aqui, irmãos, no dia a dia. Própria do ser, inerente ao ser humano, inerente ao viver humano. Irmãos, Deus está nos testando, como eu disse no começo. Na esperança, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, é interessante que aqui não fala que a tribulação produz paciência. Sabe por quê? Porque perseverança é mais que paciência. A paciência pode um nascer com muita, outro nascer com pouca, não é? Tanto é que tem um dito que fala paciência de Jó, né?
Então, um é mais paciente, o outro é impaciente, não é? Quem aqui faz parte dos pacientes aqui? Quem faz parte dos impacientes? Eu. Paciência depende muito do nascimento, mas a perseverança não. Perseverança, o próprio nome diz, perseverança não nasce com ninguém. A perseverança vem das tribulações. Todo mundo nasce com zero perseverança, sabia? Zero perseverança, não temos nada. Mas as tribulações vão produzindo perseverança. No dia a dia, nasquelas pequenas coisas. Irmãos, se você souber aproveitar cada situação, você está deixando o Senhor produzir perseverança em você. É diferente de calejar, né? Marido e mulher estão tão calejados, um viver com o outro, tal, já estão aprendendo como conviver na adversidade, não é isso? Então não é isso não, mas é aprender perseverança no dia a dia. Porque a perseverança produz o quê? Produz experiência. Essa experiência pode ser melhor traduzida, essa palavra melhor traduzida para caráter aprovado. A perseverança, sabe, a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, de tanto você passar por tribulações e perseverança, vai produzir em você o quê? Um caráter aprovado. Por quê? Porque em todas essas tribulações estão servindo para você como testes, como provas, né? Como aquele professor fala, hoje vai ter prova, relâmpago, prova. Então todos os dias nós temos provas relâmpagos, né? Todos os dias, né? Aquelas provas. Irmãos, isso vai produzindo testes, provações. É para quê, irmãos? O teste é para quê? Para aprovar. Ninguém entra na escola para reprovar, é para aprovar. Irmão, o Senhor quer aprovar você. Por isso Ele manda a tribulação. E a tribulação é para produzir perseverança. E a perseverança, irmãos, é fruto dos testes sendo aprovados. Quando os testes do dia a dia, você está sendo aprovado nas suas provações do dia a dia, no fim você vai ter um caráter aprovado. E quem tem caráter aprovado, isso vai produzir o quê? Aí que vem a esperança. A gente estava tão entusiasmado com a esperança da glória de Deus, mas tem um caminho a trilhar. Como chega lá? Tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. Entenderam ou não? Agora vocês não estão tão entusiasmados mais. Eu estou entusiasmado. Eu estou mesmo. Sabe, hoje ainda falei para o Senhor, Senhor, eu não peço tribulação, não peço para o Senhor, manda tribulação não, pelo amor de Deus. Mas eu sei que nas minhas tribulações, irmãos, o Senhor quer me aprovar. Eu sei que nas minhas tribulações, eu vou tendo cada vez mais esperança da glória de Deus. Eu vou ter esperança, irmãos, de que Deus nessa geração pode mudar pessoas. Já pensou, Satanás durante séculos e gerações acompanhou a humanidade, poucas pessoas conseguiram ser mudadas por Deus. Na sua essência, na sua pessoa, mesmo no tempo da nova aliança. Não está na hora de virar esse jogo? Nós estamos falando de amanhã virar o jogo no Brasil. Vamos virar jogo aqui na igreja? É ou não é? Que produza aqui, irmãos, muitos varões vencedores, muitos irmãos maduros, depois de passar por tribulação, perseverança, caráter aprovado, cheio de esperança da glória de Deus, irmãos, muito da vida e da natureza de Deus foi o que? Trabalhado para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, o que eu faço? Vou só dar
versículo 5, eu tenho que entrar no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você entendeu esse versículo? Não. Eu confesso que não consegui entender. No meio dessa sequência que eu mostrei, não tem uma lógica. Mas quando chega no versículo 5, por que fala a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E daí para frente ele fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês não entenderam nada, né? Nem eu entendia. Eu lia, chegava aqui, mas por que de repente está falando do amor de Deus? Não estou entendendo nada aqui. Sabe por quê? Para aqueles que duvidam que Deus vai conseguir fazer esse trabalho, aqui Ele está dando uma garantia. Viu, Alexandre? Sabe que garantia? É o amor de Deus. Deus vai mudar você. Deus vai mudar você. Deus vai me mudar. Porque Ele já provou o seu amor para conosco. Vou ler de novo versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos amigos de Deus, éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Será que agora que nós somos justificados, Ele não vai trabalhar mais em nós? Ele vai parar o seu trabalho? Vai! Agora você vai entender esse contexto. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos à ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, irmãos, é muito mais. Se para justificação Ele já nos deu tanto, agora, irmãos, para santificação, glorificação, Ele vai dar muito mais. Quem acredita nisso? É muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Até agora é gloriar na esperança da glória de Deus, gloriar-nos da tribulação, mas aqui nós gloriamos no próprio Deus. Também gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Para quem ainda duvida essa minha interpretação, de que o amor de Deus aqui vem para encorajar, para dar garantia, segurança para nós, vou mostrar para vocês bem rapidamente. Quando terminar essa parte aqui, no final do capítulo 8 de Romanos, porque o capítulo 9 de Romanos já é outra etapa, ele vai entrar para os judeus, fala dos judeus. Finalzinho do capítulo 8, irmãos, ele volta para esse assunto do amor. Capítulo 8, versículo 31. Vamos ler? Que diremos, pois? Pois à vista dessas coisas... irmãos, com essa visão que eu estou passando para vocês, vocês vão entender esse trecho aqui. Essa porção também era uma porção difícil de ser entendido por mim. Eu não conseguia entender, não conseguia encaixar aí. Irmãos, se você ligar aqui com Romanos 5, olha, ele colocou um sanduíche. Ele fala, o amor de Deus é a garantia, ele termina aqui com amor. Dá uma olhada, vocês vão entender esses versículos. Que diremos, pois? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter alguém contra nós? Contra nós sermos transformados? Nós sermos trabalhados, se eu mudar a nossa vida? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Não nos dará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Alguém pode nos acusar para Deus parar trabalho em nós? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá orando, intercedendo, orando por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será a sua tribulação? Angústia que você está passando? Perseguição? Fome? Nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus! Ainda tem dúvidas que o Senhor pode mudar você? Ainda tem dúvidas que o Senhor quer mudar você? E nada pode ir contra isso, a não ser a sua falta de cooperação? Vamos cooperar com o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.